Me diz uma coisa, quem é você? Aquela pessoa que define um monte de metas, um monte de coisas para o ano novo e aí, conforme o tempo vai passando, você vai se esquecendo, chegou lá dezembro, você cumpriu pouquíssimas delas, ou você é aquela pessoa que vai certinho, vai atrás e que as metas que não são batidas foi basicamente porque aconteceu alguma intercorrência ali no meio do caminho. Normalmente a gente tem esses dois perfis de pessoas e hoje, eu não sei você, mas eu estou no começo do ano, estamos em janeiro de 2022 e eu estou ouvindo muita gente falar sobre metas, sobre resolução, sobre fazer o ano acontecer e isso é excelente. Só que isso me fez refletir sobre vários temas que eu resolvi trazer aqui e compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Malta e aqui no meu canal a gente conversa bastante sobre carreira e vários outros aspectos que estão associados também ao desenvolvimento profissional, consequentemente desenvolvimento pessoal, porque o meu objetivo é trazer informação, trazer conceitos, trazer discussões que possam te ajudar a alavancar a sua carreira. Bom, e aí por que eu resolvi falar sobre isso? A primeira coisa é que eu comecei a ver um monte de gente postando no Instagram, até aqui no YouTube mesmo, alguns vídeos, algumas informações sobre essas aqui são as minhas metas para 2022. Bom, a primeira coisa é que eu sou chata e que eu vi que boa parte do que eles escreveram que são metas, na verdade não são metas. Pois é. Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje, não é esse o objetivo, não é ficar criticando as metas alheias. Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dizendo que essas pessoas não estão definindo metas, talvez elas estejam definindo objetivos, resoluções ou o que quer que seja, você entra no vídeo que eu vou deixar num cardzinho aqui e também na descrição embaixo do vídeo, que daí lá eu explico de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais detalhada, o que são objetivos, o que são metas, como que você acompanha as suas metas, como que você estrutura isso em plano de ação, enfim, um pouco mais detalhado. Mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre tudo isso que a gente tem no começo de ano, né? Normalmente no começo do ano, por algum motivo, a gente enxerga essa mudança de chave, né? Vem todo um espírito de querer fazer coisas novas, de fazer diferente e a gente parte sim para essas resoluções de ano novo, para essas metas de ano novo. E eu acho isso muito legal. Apesar de eu nunca ter tido esse hábito de escrever metas específicas para o meu ano. Eu escrevi as metas muito mais associadas ao meu trabalho, então coisas que eu precisava entregar do meu trabalho, mas não as minhas próprias metas. Mas isso é uma coisa muito pessoal, porque eu nunca fiz isso, porque eu sempre tive muito na minha cabeça o que eu queria fazer, o que eu queria entregar. Então, se eu decidisse alguma coisa, sei lá, no dia 15 de dezembro, eu não ia esperar o próximo ano para falar, não, essa é a minha resolução de ano novo. Não, eu já começava dia 15. E aí, se eu levasse 2, 3, 4 meses, lá para fevereiro, março, eu cumprisse, eu conseguisse alcançar aquilo que eu defini, lá em março eu já estou definindo uma outra meta e já estou pensando em alguma outra coisa que eu quero fazer. Então, essa sempre foi a minha perspectiva. Mas esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente. Então, eu também escrevi algumas resoluções e algumas metas também, porque tem métrica, tem dado, tem todas as informações bonitinhas lá, que são metas de verdade. E eu escrevi isso em vários âmbitos, né? Eu coloquei na parte de estudos, eu coloquei na parte de desenvolvimento profissional, e aí desenvolvimento profissional eu coloquei em duas linhas, né? Tanto aqui para o meio digital, que eu comecei a trabalhar faz pouco tempo, quanto também para a empresa onde eu trabalho, né? O que eu quero entregar ali, o que eu quero fazer de diferente, quais são as minhas metas para a minha carreira ali no mundo corporativo, que é onde eu também estou inserida. Eu também coloquei algumas metas pessoais associadas à família, e aí eu escrevi tudo isso. Mas eu tô fazendo esse vídeo
Não é para compartilhar essas metas, porque isso é muito normal. Se você quer saber como escrever essas metas, se você quiser usar aplicativos, isso tem de monte. Dá uma pesquisada aí no Google, no próprio YouTube, que você vai encontrar algumas informações. O que eu vim compartilhar aqui com vocês foi algo que eu fiquei pensando, porque eu parei para escrever isso num domingo, né? No primeiro domingo aí, que foi nesse caso, no dia 2 de janeiro. E eu parei para escrever e pensar sobre esse assunto. E aí uma das coisas que me chamou a atenção é que eu tenho realmente esse hábito de ir escrevendo coisas que eu preciso fazer ou coisas que eu preciso realizar. Eu faço isso no âmbito profissional e também muitas vezes no âmbito pessoal, mesmo que não seja assim, de dezembro para janeiro, né? Uma questão de mudança de ano. Mas qual é o meu problema, entre aspas? É que muitas vezes eu escrevo aquilo ali tudo. E aí eu tenho plena consciência que para eu atingir aquelas coisas que eu escrevi, eu deveria pensar em etapas, em atividades, em tarefas para eu conseguir cumprir cada uma delas. Só que esse é um segundo trabalho, que é um trabalho um pouco mais refinado, um pouco mais detalhado, de planejamento, toma tempo, você tem que pensar em ferramentas que você vai usar. E aí o que eu faço? Eu pulo essa etapa. Eu sempre pulo essa etapa. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço bastante. Isso significa que eu vou deixar de fazer aquelas coisas? Muitas vezes não. E é exatamente isso que eu queria conversar com vocês. Porque é claro que existem algumas coisas que sim, é importante você ter um planejamento, é importante você quebrar em atividades, é bom você ter uma noção se aquilo vai levar uma semana, um mês, 10 dias, 15 dias, para você conseguir executar, se vai demandar algum outro tipo de recurso, além do que você já tem, se você vai ter que investir de alguma forma. Então, é importante para algumas atividades, para algumas coisas que você quer começar a fazer, que você planeje sim, que você pense com um pouco mais de detalhe. Mas o meu ponto aqui é que todas as vezes que a gente escreve algumas resoluções de ano novo, vou dar um exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa sedentária e eu quero passar a fazer exercício no próximo ano. Aí eu vou lá e escrevo que eu vou fazer crossfit 5 vezes por semana. Aí na primeira semana eu fui, mas eu não gostei do barulho, eu não gostei do professor, da turma, da distância, sei lá, qualquer coisa. Aí na segunda semana eu fui 3, na terceira semana eu já fui 2, aí eu desisti porque eu já não tô cumprindo, né? E é isso que acontece no fim das contas, muitas vezes. As pessoas, elas começam a estabelecer algumas coisas que a motivação inicial não tá muito clara. Então assim, ela queria deixar de ser sedentária. Aí ela olhou e falou assim, vou fazer crossfit. Mas talvez o deixar de ser sedentário é que deveria ser o foco. Então ela vai lá e testa o crossfit. Funcionou? Legal. Não funcionou? Vai fazer uma caminhada. Não funcionou? Vai jogar tênis, vai correr, vai sei lá. Mas vai se movimentar até que você consiga realmente atingir aquele seu objetivo, aquele seu desejo, que é deixar de ser sedentário. Não necessariamente com crossfit. Ficou claro o que eu quis dizer? Então o meu ponto é que eu não escrevo as minhas metas ou eu não desdobro as minhas metas muitas vezes em tarefas, em atividades diárias, em atividades semanais, porque se eu for cumprir, se aquilo realmente é importante para mim, ela não vai sair da minha cabeça. E eu vou continuar fazendo. Em alguns momentos talvez eu tenha que sentar para me planejar, que eu tenha que sentar para estudar um pouquinho mais, mas aquilo tá ali na minha cabeça. Então, se eu decidir alguma coisa que é realmente relevante para mim, eu vou fazer. E é isso que eu queria falar com vocês. Quando a gente define metas e a gente não cumpre, eu vejo 2 motivos principais. Um deles é que a gente definiu alguma coisa que a gente não queria tanto, que não é tão relevante assim. E aí, para que eu vou fazer um negócio que não é tão importante? Aí eu abro mão. É errado abrir mão? Não, não é errado. Na verdade, eu acho que você tem mais é que abrir mão mesmo. Um exemplo assim, basicão. Eu estava esses dias dando uma olhada em algumas listas antigas que eu tinha no meu caderninho de notas do celular. E aí eu achei uma lista que eu escrevi provavelmente em janeiro de 2018 com os livros que eu queria ler naquele ano. Aí eu fui passando assim, olhando os livros
E, sei lá, devia ter uns 20 livros. Daqueles 20 livros, eu li uns 3, eu comecei a ler uns outros 2 ou 3 e parei. E os outros eu não li. Nem comprei, nem cheguei perto, assim, eu esqueci daquela lista. Por que eu não li aqueles outros livros? Porque quando eu escrevi aquela lista no começo do ano, porque eu estava imaginando que iria acontecer, aqueles livros, eles faziam sentido, eles iam me ajudar de alguma forma, enfim. Mas conforme o tempo foi passando, conforme os meses foram passando, eu fui me direcionando, né? Eu fui olhando com outras perspectivas, eu fui querendo outras coisas. E aí eu fui ou lendo outros livros, ou talvez eu não tenha lido, talvez eu tenha assistido documentários, talvez eu tenha feito qualquer outra coisa, mas aquilo ali deixou de ser importante. Então, eu acho que esse é um dos motivos que a gente deixa as metas para trás, é porque elas, na verdade, não eram tão relevantes assim, e aí a gente deixou para trás. E o outro motivo é que às vezes a gente escreve alguma coisa que a gente não quer de verdade. A gente se convence que a gente precisa fazer, talvez por influência de outras pessoas, mas que no fim das contas, pra gente, aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Acho que no fim das contas tá até meio interligado os dois, né? E isso traz muito a questão da motivação. Eu até estava tendo uma conversa nesse finalzinho de ano com algumas pessoas próximas e a gente estava falando sobre essa questão de motivação, né? Vocês já devem ter ouvido que a motivação vem de dentro e ela não vem dos outros. E eu realmente acredito nisso. Porque quando você quer muito alguma coisa, você faz acontecer, você vai atrás, você se dedica. Pense em alguma coisa que você queria muito, muito, muito mesmo, assim. Pensa aí. Eu sei algumas coisas que eu quis muito durante um determinado período. E eu consegui. E eu fui atrás. E eu consegui. E às vezes eu paro pra pensar e falo, caramba, como é que eu conseguia fazer aquilo? Eu vou dar um exemplo simples, assim. Quando eu tava lá no colégio, que eu escolhi o curso que eu ia fazer na faculdade. E aí eu escolhi a faculdade que eu queria fazer. Não era uma faculdade fácil de passar. Eu falei, ok, vou estudar para caramba e eu vou passar neste curso, nessa faculdade. O que eu fiz? Eu estudava muito, muitas e muitas e muitas horas. E aí eu consegui, eu passei. Então eu tinha um objetivo muito bem traçado. E às vezes eu paro para pensar e falo assim, gente, eu queria muito conseguir me dedicar todas as horas de estudo de novo, que eu me dediquei lá naquele ano. E eu não consigo mais. Mas por que eu não consigo? Não é porque eu fiquei velha. É porque o objetivo era muito diferente, assim, lá era muito claro, eu queria fazer e eu sabia que aquilo era o que eu tinha que fazer para conseguir conquistar. Assim como eu fiz outras coisas que talvez hoje eu pare para pensar, falo, putz, acho que hoje eu não consigo mais fazer. É porque naquele momento fazia muito sentido. E aí que eu trago de novo para essas grandes resoluções de começo de ano. Eu acho muito legal que você pare sim e você pense sobre essas resoluções. Pense o que você quer fazer, pense o que você gosta, mas não se apega a isso, né? Vai atrás, começa. Chegou no meio do caminho, você mudou de ideia? Muda de ideia. Vai lá, faz diferente, troca. Não se apegue só porque você falou que você ia fazer daquela forma. Mas cuidado para também simplesmente não sair abrindo mão de tudo e não realizar nada. A gente precisa estar em movimento, a gente precisa conseguir enxergar a nossa evolução para a gente se motivar, ir para frente e fazer coisas diferentes. Então, era um pouquinho dessa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer por aqui, mas é realmente para a gente parar para pensar, porque isso também está muito, muito, muito relacionado com carreira. Quando a gente pensa que a gente quer conquistar alguma coisa nova, no âmbito profissional, que a gente quer, sei lá, ser promovido, ou a gente quer entregar um projeto maior, ou fechar um contrato grande, depende muito do que você faz, né, ou ter maior relevância dentro da sua área. Para você conseguir conquistar aquilo, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E para sair da sua zona de conforto não é fácil, né? Você vai ter que realmente botar energia ali.
E aí você só vai conseguir fazer se você quiser muito. Porque vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você não vai estar afim, vai ter dia que você vai fazer pela obrigação. Mas como você sabe exatamente o que você quer lá na frente, você está realmente dedicado a isso, você faz. Então tenha isso. Tome uns minutinhos aí, talvez algumas horas do seu dia para pensar o que você quer, independente da época do ano em que você está vendo esse vídeo. Mas para pensar o que você quer, para onde você quer ir. Escreve isso e vai atrás. Chegou lá no meio do caminho e não era bem isso? Reescreve, revisa, faz outra. Mas nunca pare de se movimentar. Porque se você parar de se movimentar, aí sim que aquele objetivo vai ficar cada vez mais longe, seja ele qual for. Se você curtiu esse vídeo, vou pedir para você dar um like. E se você quiser ver mais informações, às vezes a gente vai ter vídeos como esse um pouco mais reflexivos, uns vídeos um pouco mais técnicos, uns vídeos falando sobre autoconhecimento. Aproveita, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos aqui para você.